Bom dia, pastora Sandra falando. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de uma ministração que eu já fiz e, na verdade, essa ministração ela está num projeto de ampliação. Tem coisas aqui ainda que eu vou melhorar, nós vamos ampliar ela, porque dá para explorar bastante por causa do tempo que eu tinha. Ficou assim resumido, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu fiquei de mandar esse áudio para Rosana. E eu sei que mais mulheres vão tirar proveito, né? Mais pessoas vão tirar proveito dessa palavra. Então, para a gente não perder tempo, né? Foi sobre um trabalho que a gente teve aqui na igreja, que se intitulava Quem é Você? No sentido de você se autoconhecer, você sabe quem é você? Principalmente quando se trata do cristão, da mulher cristã, né? Do cristão, diante de Deus, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde existem muitas imposições. A mídia impõe, as novelas querem impor, é, então a moda, né? E são tantos os meios hoje em dia que eles procuram impor, dizer que você é isso, que você pode ser o que você quiser, que a questão aqui é assim: você sabe quem é você? Você é autora da sua própria história? Você só será autora da sua própria história se souber quem você é em Jesus. Ser autora da sua própria história é você ter o controle das suas emoções. Eu, inclusive, eu leio bastante, vocês sempre vão me ouvir falar sobre isso, porque tem sido muito bênção na minha vida e aquilo que é bênção na vida da gente, a gente compartilha. Os livros do Augusto Cury, onde ele está sempre trabalhando isso, né? É, Aí eu ganhei um do meu filho, que é o Gestão da Emoção. É um livro maravilhoso que eu leio e releio, leio e releio. Ele, ele tá cheio de marcação e eu volto e leio de novo porque eu acredito, eu olho para mim e eu quero todos os dias crescer, melhorar, aprender. E existe um eu que precisa ter consciência de quem é e estar no controle. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que a palavra de Deus, ela motiva você morrer para poder ser quem o Senhor realmente quer. Porque o nosso eu, quando ele é um eu prepotente, quando ele é um eu orgulhoso, quando ele é um eu totalmente eu faço, eu vou a hora que eu quero, um eu bem prepotente que não obedece a ordens, que não quer princípios, não quer saber. Esse eu é prejudicial ao seu espírito, ao seu destino eterno, à sua vida, à sua volta, né? Quando nós temos um eu é, é, orgulhoso, dificilmente você vai receber um conselho de alguém, você vai querer ouvir alguém mais velho, alguém com mais experiência falando. É complicado. Normalmente se torna uma pessoa insuportável. Essa é a verdade. A maioria não tem coragem de falar. Mas é isso que acontece com uma pessoa que tudo que você vai falar, ela sabe. Ah, eu sei. Tudo que você quer contar para ela, ela sabe. Tudo quanto é experiência que você vai falar, ela já viveu. É uma pessoa que é impossível de ensinar ela alguma coisa. Ela já sabe tudo. Essa é uma pessoa insuportável. Porque o grande líder, ele todo dia ele aprende. Sabe? Ele não domina o saber. Ah, eu sei. Todos os dias a gente aprende um pouquinho. Então eu vou entrar na palavra com vocês para a gente não se estender muito, porque tem aqui sete passos, 7 pontos para você analisar. O que que eu fiz? Lendo o livro do Augusto Cury, eu peguei aqui esses 7 pontos que inclusive ele dá. E o que que eu fiz? Eu fui para a palavra. Então a gente meio que
usou a palavra com base nisso que ele fala para potencializar isso para você que serve ao Senhor e que está tendo, talvez até você está fazendo terapia, quem sabe até você está fazendo algum tipo de acompanhamento e você encontra dificuldade. Você precisa saber que aquilo que um, um, um psiquiatra, um psicólogo, eu sei que não são todos, né? Existe uma grande tendência daqueles que são cristãos ter um embasamento, assim, eu fico olhando para o Augusto Cury como psiquiatra, ele fala muita coisa, assim, que parece que eu tô sempre combinando com a palavra de Deus e a gente, meu Deus, como isso é verdade. E depois você vê que ele vai mesmo, ele estuda os evangelhos e ele fala muito de Jesus, ele fala sobre isso e existe uma base nessa verdade da palavra de Deus que pode trazer você para uma verdade que o Senhor quer para a sua vida e que você não conseguia, mas que você pode. Começa com a sua atitude. Você precisa, como todas as regras precisam ser obedecidas, você precisa ler, escrever, anotar e praticar, senão não vai ter efeito. Então ele diz assim, ó, para você ser autora da sua própria história e ser treinadora da capacidade de gerenciar a sua emoção, você precisa ser capaz de, olha que legal. Primeiro ponto, pensar antes de reagir nos focos de tensão. O que que acontece aqui? Aí nós vamos para a palavra. Ele está falando sobre uma atitude consciente. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, lá em Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem, sabemos que a palavra quando fala homem, fala num todo, toda mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você entendeu? Gente, assim, é apaixonante quando você olha a palavra de Deus, você olha para Jesus, que ele quer que nós sejamos saudáveis emocionalmente. Ele tem isso para nós e que se a gente junta vários versículos e você começa a analisar, e eu começo a comparar aqui com os conselhos, né, essa direção desse autor, eu começo a olhar e ver assim que era isso que acontecia com os discípulos. Era isso que acontecia com Paulo. Como que pode um homem estar numa prisão e de lá de dentro da prisão ele dizer: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele estar preso e dizer: nada me separará do amor de Deus. Que linguagem é essa? Que equilíbrio emocional é esse? Provérbios 14:29 vai dizer assim, ó, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Esse pensar antes de reagir é o homem paciente. Você ouve, entendeu? Você não reage ali, você se mantém no controle, porque você não pode ser uma pessoa que é aquele estupim, que qualquer pessoa que riscar um palito perto explode. Isso não é saudável, de maneira nenhuma. Aí tem um outro versículo em Salmo 39:1 que diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Sabe o que que é isso? O bom testemunho, sabe? Imagine você, não sei se talvez eu estou falando com alguém que o marido ainda não é cristão, que os filhos ainda não são cristãos, não vão para a igreja com você. Você já parou para pensar a sua atitude como mulher de Deus dentro da sua casa? Como que você está reagindo? Será que as suas atitudes, a sua maneira de falar, ela está atraindo as pessoas a Jesus ou está afastando essas pessoas de Jesus? Quando tem um foco de tensão, quando tem um momento ali tenso, você precisa pensar antes de reagir, seja em atitudes ou em palavras, sabe? Lá em Mateus,
Olha o que diz em Mateus 12, 36 e 37. Eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha que sério isso. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. O que nós temos falado, né? Eu sei que alguns homens vão ouvir também esse áudio, porque a palavra de Deus, ela nos atrai e não faz acepção de pessoas. Essa palavra também é para esse homem descontrolado, que fala sem pensar. Sabe, o Augusto Cury diz que 5 minutos é o suficiente para você fazer um grande estrago na emoção na vida de alguém. Sabe, de você liberar uma palavra, que aquela palavra vai ficar marcada para sempre no coração da pessoa. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, diz que por minhas palavras, ou eu serei absolvida, ou eu serei condenada. É muito sério, né, gente? É muito sério. Salmo 139, 4 diz: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E o Senhor, Ele sabe o que a gente vai falar. Provérbios 10, 19 diz: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Olha que coisa mais linda! É a palavra de Deus combinando com a primeira regra ali para você ser líder de você mesmo, tá vendo? Você controlar a sua língua faz você ser sensato. Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ah, que maravilha que é conversar com uma pessoa que as palavras dela, assim, sempre funcionam como um bote salva-vidas, já viu? Que você tá assim no emaranhado, você tá aflito, e aquela pessoa vem e começa a falar, ela salva a nossa vida naquele momento, começa a tirar a gente, parece, do buraco com palavras. Que maravilhoso a gente saber usar as nossas palavras. Provérbios 12, 19 continua falando, ó. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 17, 28. Até um insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até aquele que é insensato, ele passa por sábio quando surge uma situação que ele fica quieto. Todo mundo vai sair falando, nossa, você viu fulano, teve sabedoria, ficou quieto. Tiago 1,26 diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então, gente, todos nós que nos achamos cristãos e que, né, você tem se autoafirmado que você é uma mulher sábia, um homem sábio, uma mulher, um homem de Deus, não é aquilo que a gente fala que vale, é o nosso testemunho. Diante de uma situação de conflito, prefira sair. É mais válido ser considerado um covarde no momento, porque alguém vai olhar e não vai entender, vai dizer: você foi um covarde e não falou nada. Não, você está sendo sábio, porque quantas pessoas que perdem a sua bênção, quantas desgraças que já aconteceram por causa de discussões, de bate-boca, gente. Vai me dizer que você nunca ouviu uma história de vizinhas, de mulheres que brigam por causa de confusão, de diz que me diz por causa de criança? Não é verdade? Tudo por causa daquilo que fala. Então você precisa reagir. O primeiro ponto é pensar antes de reagir nos focos de tensão. Combina com a palavra que vai dar super certo. Vou fazer outro áudio para não ficar muito extenso esse.